Bom, da onde nasceu a ideia desse grupo de trabalho? O IBRAOP, em 2022, né, através de um contato despretensioso aí com a Transparência Internacional, acabou estabelecendo uma relação maior, né, e culminou na assinatura de uma cooperação técnica do IBRAOP com a ATI, que tinha diversos objetivos, né, dentre os quais esse objetivo de elaborar documentos técnicos sobre gestão de impactos socioambientais. Mas também, paralelamente a isso, foi muito interessante que o IBRAOP foi convidado a participar a fazer uma apresentação em um evento, a convite da TI, mas um evento organizado pelo GT Infra, na época, lá no Pará, em Alterra do Chão, para falar sobre a atuação do controle externo, né, sobre esses aspectos socioambientais. E hoje eu entendo que eles fizeram isso de propósito. Foi tudo friamente calculado, né? Porque quando a gente foi pesquisar nos tribunais como que estava a atuação do controle externo nessa frente, né, de impactos socioambientais, a gente percebeu que não tinha quase nada, né? Alguns trabalhos do TCU, um ou outro trabalho pontual de um ou outro tribunal, mas nada, muito pouco em relação àquilo que o assunto demanda, né? Então, assim, esse conjunto de fatores aí acabou culminando lá em julho de 2022 com a constituição de um grupo técnico para discussão e definição acerca de materiais técnicos sobre impactos socioambientais de infraestrutura. Então, começamos do zero, né? Então, constituímos o grupo com representantes do IBRAOP, representantes de diversos tribunais de contas, né, que já tinham alguma atuação na área ou que tinham interesse em desenvolver procedimentos para atuação na área. Inclusive o TCU, né, com a sua experiência pretérita lá. Mas, além disso, né, além da parte interna do controle externo, por meio da Transparência Internacional, buscamos convidar outras instituições fora do controle que detêm, de fato, o conhecimento, né, e vivem, né, o dia a dia desses impactos socioambientais aí, que são entidades da sociedade civil organizada. Tá? Então, além de membros do IBRAOP, além de representantes desses tribunais, representante da Transparência Internacional Brasil, do Instituto Socioambiental, do IEMA, Instituto Energia e Meio Ambiente, que o André está aqui, do GT Infra, CPI, WWF mais recentemente, enfim, buscar quem entende do assunto para elaborar material melhor tecnicamente possível para disponibilizar aos tribunais. Então, assim, no início das discussões, um assunto que começou, aparentemente, vamos elaborar um procedimento de impactos socioambientais, né? Pô, a gente reúne hoje, né, Amanda? Sexta-feira está pronto, né, o procedimento. Então, não foi bem assim, né? Ao desenrolar das reuniões, a gente percebeu que o assunto demandava muito mais do que a gente imaginava. Então, o grupo optou por estabelecer primeiro um procedimento, né, que trouxesse diretrizes para a auditoria de riscos e impactos socioambientais em planos, projetos e execução de investimentos de infraestrutura. Então, primeiro vamos organizar, primeiro vamos definir o que a gente pretende construir, né, e, a partir daí, partir para a etapa de construção desses procedimentos. Então, a Amanda já comentou ontem, a Adriana e a Amanda ficaram dando spoiler da minha apresentação ontem o tempo todo. Tá? Então, assim, num primeiro momento, o grupo buscou definir estabelecer quais as fases, né, de implementação de um empreendimento em infraestrutura. Então, estabelecemos ali 4 fases, até a fim de nortear, né, aquilo que a gente pretendia identificar e desenvolver. Então, a gente identificou ali, nesse primeiro procedimento, 4 fases, que é a fase de... vou começar da terceira, né? Aquela fase de elaboração de projetos de engenharia, edital em contrato, é essa fase que a gente está enjoado de ver, né? Tribunal de Contas, né? Que é o que, basicamente, 95% da nossa atuação é aqui, né? É conferir projeto, é conferir edital, é fiscalizar, é acompanhamento de edital, é fiscalizar a obra, ver execução, ver qualidade. Isso é o que já acontece, né? Então, no nosso escopo, isso aí até já ficou meio que de lado. Por quê? O IBRAOP tem centenas, né, de procedimentos já que tratam desses assuntos.
Mas antes de eu chegar na definição do projeto, né, e da execução e da publicação do edital, né, tem uma fase importante que ela é um pouquinho menos relegada, porque a gente tem alguns, né, talvez até diversos tribunais, né, que já atuavam nessa avaliação de viabilidade, né? Então, o TCU, o tribunal, por exemplo, onde eu estou lá do Espírito Santo, e diversos outros tribunais, já tem uma rotina, uma dinâmica, né, de acompanhamento, de fiscalização nessa avaliação de viabilidade, né, do investimento. Mas é uma coisa importante que precisa ser trabalhada. Mas antes disso ainda, né, e aí a gente entra no tema e na proposta desse evento aqui de Luiz Correia, eu tenho uma fase de planejamento, avaliação de alternativa e definição de portfólio de projeto. Então, antes de eu fiscalizar o que está sendo feito, eu preciso saber da onde que saiu isso, né? Então, essa etapa preliminar, que nós vamos discutir um pouquinho à frente mais aqui no conteúdo do procedimento, foi uma etapa identificada como muito importante, né, no trabalho do grupo. E, para depois, né, aqui nós estamos 2 passos atrás, e um passo para frente, que é o seguinte: ainda que nós planejemos, avaliemos a viabilidade, executemos a contento com qualidade, foi bem planejado, né? O resultado disso foi o que estava esperado. Então, nós ainda constituímos uma última fase, que é a fase de implementação, operação e monitoramento, que também nós pretendemos desenvolver procedimento para avaliar se o que foi planejado deu certo, né, lá no final. Então, nesse cenário, diante dessas 4 fases, né, o grupo estabeleceu ou se direcionou a elaborar, além desse primeiro procedimento que define o escopo, outros 6 procedimentos, né? Um procedimento bem direcionado àquela fase ali, que é de planejamento, avaliação de alternativas e portfólio. Um segundo procedimento para a fase de avaliação de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental. Um terceiro procedimento de licenciamento ambiental, né, e execução de condicionantes, que esse já vai pegar aquelas 2 últimas fases ali, né, tanto de elaboração de projeto, edital e tal, até a parte de implantação e monitoramento. Um procedimento também de avaliação dos resultados, né, até no sentido de uma vanguarda assim, de atuação dos tribunais, né, que os tribunais não fazem, né, não fazem essa avaliação. E 2 procedimentos que são bem transversais, né, e que se aplicam em todas essas fases, né, que é um procedimento de transparência e integridade e um segundo procedimento relacionado à participação social. Então, foram definidos aí, né? Então, o primeiro procedimento estabeleceu a diretriz e depois, na nossa programação, tem prevista a elaboração de outros 6 procedimentos. 3 deles já estão vigentes, né? 2 estão em elaboração e 1 ainda está para começar. Ainda vai mais um pouquinho para frente. Eu vou tentar falar um pouquinho em diretrizes, assim, em linhas gerais, o conteúdo de cada um desses 3 procedimentos que já se encontram vigentes, tá? Até para despertar o interesse de vocês na implementação e na utilização desses procedimentos, que é um dos objetivos dessa apresentação. Então, o procedimento Procedimento 2 trata da análise do planejamento, avaliação de alternativas e definição do portfólio de projetos. Ele tem como objetivo, que o próprio nome já diz, né, garantir a análise de alternativas de investimentos na construção do portfólio de projetos. E que as tomadas de decisão em relação aos empreendimentos, né, sejam tomadas verificando os riscos e benefícios sociais, ambientais e econômicos, com a devida fundamentação técnica. Parou de passar aqui. O que houve? Foi. Bom, todos os procedimentos de auditoria elaborados pelo IBRAOP, eles têm como objetivo orientar os auditores na realização das suas auditorias de obras e serviços de engenharia, tá? Então, os padrões dos procedimentos são sempre no sentido de que o que a equipe de auditoria deve fazer? A equipe de auditoria deve realizar tal procedimento.
Então, eu trouxe aqui um compilado desses procedimentos indicados para a equipe de auditoria, no que se refere ao procedimento 2, tá bom? Então, o que o procedimento está recomendando? Está recomendando que a equipe de auditoria verifique a existência de instrumentos de planejamento normatizados. Então, o ente que está sendo fiscalizado dispõe de instrumentos normatizados, formalizados de planejamento. Existe uma compatibilidade dos planejamentos setoriais, né? Planos de saneamento básico, política de energia, política de resíduo. Existe uma compatibilidade entre esses planos, não só no mesmo nível de governo, mas entre os planos federais, estaduais e municipais. Isso aqui é muito interessante, né, porque a gente batalhou na preparação desse evento, a gente trabalhou, pesquisou, procurou muito uma pessoa que pudesse apresentar para nós aqui, uma pessoa ou um órgão, né, de algum ente de governo que pudesse apresentar para nós aqui como que funciona esse diálogo entre os entes, né, entre os vários níveis, Brasil, estados e municípios, aonde se concentrasse essa, né, essa expectativa de se avaliar, se não está tendo um conflito, ou se está tendo uma duplicidade de atuação. E, por incrível que pareça, não existe. Né? Não existe, né? Infelizmente, o Brasil não dispõe de uma estrutura que faça esse elo de ligação entre os planejamentos nos diversos níveis, né, da federação, infelizmente. Vamos para frente aqui. Bom, o procedimento também pede que a equipe de auditoria verifique o embasamento, né, na escolha do portfólio de investimentos, tá? Verifique se naquela escolha tem uma definição do problema a solucionar. Então, assim, trabalhar no planejamento de infraestrutura, não basta, né, o tribunal ir lá fiscalizar a construção de uma usina hidrelétrica. Né? Não é isso que nós estamos propondo aqui. Eu estou propondo aqui que, e muito alinhado com o que a nova lei de licitações traz, né, por meio do estudo técnico preliminar, é que eu preciso atuar no problema. Qual é o problema? Se o problema é demanda de energia, então eu tenho que ter fundamentação que conclua que a solução para a demanda de energia é uma usina hidrelétrica, né? Porque a usina hidrelétrica não é a única alternativa à geração de energia. Eu tenho diversas outras alternativas. Então, eu preciso, na avaliação dos empreendimentos, do portfólio de projetos, que ele tenha definido quais são os problemas a solucionar, né? Identificando áreas afetadas, né? Contexto socioeconômico, enfim. E aí, sim, tem a descrição das alternativas propostas e os resultados esperados. Então, para aquele problema, eu tenho diversas alternativas de solução e isso está descrito, né, lá no estudo técnico preliminar ou no elemento do processo administrativo que conclui por aquele portfólio de projetos. Também é recomendável identificar, né, quais são os envolvidos, os interesses na solução daquele problema, né? Também é importante avaliar qual o cenário possível na ausência dos investimentos, né? Às vezes é melhor não fazer nada do que fazer uma coisa que não tem fundamento ou que eu sei que vai dar errado, né? Também avaliar se tem alguma sinergia, né, ou antagonismo com outros empreendimentos já existentes, tá? Se tem outros projetos, né, na mesma esfera ou em outras esferas que já buscam solucionar esse problema que pretende ser resolvido, né? Preciso identificar se esse empreendimento tem dependência com outros empreendimentos, né? Então, se eu estou construindo um porto para escoar um determinado produto, como que esse produto vai chegar no porto? Se ele depende de uma ferrovia ou de uma rodovia, né? Isso tem que estar identificado, né? Observar alinhamento às diretrizes estratégicas nacionais e internacionais de desenvolvimento sustentável e adaptação de mudanças climáticas. Às vezes isso é um fator impeditivo, né, para uma determinada solução, né? A gente até chegou a discutir algumas, por exemplo, se o Brasil assume um compromisso de desmatamento zero, né, como é que eu vou propor
ou se eu tenho assumido um compromisso de desmatamento zero, na hora de estudar alternativas, né, para a solução de uma demanda, esse compromisso tem que ser levado em consideração, né? Verificar também se tem conformidade com a legislação ambiental, avaliar a consistência das avaliações de impacto, né, se tem uma avaliação ambiental estratégica, se tem uma avaliação de impacto regulatório. Tem que conter uma descrição e análise, né, quanto às áreas afetadas pela implementação do empreendimento, né. Tem que identificar impactos potenciais relevantes sobre meios biofísicos e socioeconômicos. Tem que classificar o desempenho de cada uma das alternativas, né, em relação aos... Lembra que eu estou falando de estudo de alternativas, né? Então, de cada uma dessas alternativas, eu tenho que classificá-las, né, em relação ao desempenho com face aos benefícios e preservação de meio ambiente, povos indígenas, enfim. Tem que ter uma apresentação dos riscos socioambientais previstos na sua implementação e desafios sobre a gestão desses riscos, né? Tem que ter uma avaliação prévia, né, da viabilidade técnica, econômica e financeira. Então, no meu estudo de alternativas, eu só vou levar em consideração aquilo que tem uma viabilidade técnica e econômica, né, senão eu não vou considerar, além de ter uma avaliação prévia pela financiabilidade, né, aquilo que eu não tenho recurso, né, que eu não disponho de recurso para fazer, não é uma alternativa viável e possível de ser estudada, tá? Então, assim, esse é o primeiro procedimento que trata daquela etapa de avaliação de alternativas e definição de portfólio de projetos. Lógico que eu trouxe aqui um resumo, né, uma simplificação de tudo isso, está bem detalhado, tá, lá no procedimento, que todos vocês têm acesso pelo site do IBRAOP, tá, facilmente acessível. Esse foi o procedimento 2. Um segundo procedimento que já foi construído, aprovado e está lá disponível vigente é o procedimento que trata de avaliação de mecanismos de transparência e integridade, né? Aqui, que tem por objetivo examinar, né, a promoção da integridade e transparência nos investimentos de infraestrutura. Então, esse procedimento traz lá, de uma maneira bem didática, assim, né, em cada um desses assuntos que eu elenquei aí, né, todos os itens passíveis de verificação. Então, lá, eu não trouxe porque são muitos itens, tá bom, Amanda? Desculpa. São muitos itens, né, mas o procedimento é bem detalhado, tá? E a gente buscou distribuir lá por assuntos mesmo, né? Então, eu tenho um tópico lá de contratação de obra e infraestrutura. Dentro desse tema, contratação de obra e infraestrutura, eu tenho relacionado a todos os itens que são passíveis de verificação pela equipe de auditoria. E assim, sucessivamente, para cada um desses assuntos, né? Promoção da integridade, no recrutamento e contratação de agentes públicos, na questão de canais de denúncia e proteção ao denunciante, na questão da existência e completude de justificativas, documentos e contratos, também no assunto transparência ativa e abertura de dados, e transparência passiva e direito de acesso à informação. Então, para cada um desses assuntos, tudo detalhadinho lá no procedimento que deve ser observado, que pode ser verificado pelas equipes de auditoria na fiscalização. E muito interessante que esse procedimento também, né, para facilitar ainda mais, né, o trabalho dos colegas, esse procedimento traz lá no anexo 1, né, uma descrição lá que contempla todas as informações relativas aos investimentos, divididas por obrigação legal e recomendação. Eu tirei uma fotinho de um pedaço, não sei se dá para vocês verem daí, mas assim, está separadinho por fase lá. Eu tenho, por exemplo, na fase de planejamento, eu fiz um pequeno recorte aqui, né? Na fase de planejamento, eu tenho um documento, ato justificando a conveniência da outorga de concessão. Isso é um documento que sempre que eu tiver um ato, eu tenho que ter o documento disponível. E qual é a fonte, né? O que me obriga a disponibilizar esse documento? É a Lei 8987/95. Então, eu tenho um quadrinho, resumo, assim, para facilitar mesmo a vida do auditor lá, tá? Qual documento que é obrigatório,
em cada fase da implementação do procedimento e com, né, o dispositivo legal que impõe a disponibilização ou a existência daquele documento ali, tá bom? Também está lá, trouxe só um resuminho aqui para despertar o interesse e a curiosidade de vocês, mas está lá o procedimento completinho disponível no nosso site, tá? E o terceiro e último procedimento já vigente, né, que é o procedimento que trata de diretrizes para avaliação dos espaços e oportunidade de participação e controle social, né, que tem como objetivo verificar a completude e qualidade da adequação desses espaços aí, tá, de participação e controle social, que é também um papel fundamental dos tribunais de contas, né, garantir participação e controle social nos processos decisórios. No nosso caso aqui, voltados a investimentos em infraestrutura. Então, nesse procedimento, está lá bem detalhado, né, o que a equipe deve fazer para analisar a ocorrência, os critérios de participação social, com requisitos para cada uma das fases. Então, mesmo padrãozinho, para cada uma das fases, né, fase de planejamento e avaliação de alternativa, fase de avaliação de viabilidade, fase de elaboração de projetos e edital, fase de implementação. Então, para cada uma daquelas fases que a gente definiu, eu tenho lá todos os critérios que têm que ser observados para a garantia da participação social, tá? Também verificar se decisões públicas contemplam resultados do processo de participação. Então, o processo de participação não pode ser processo faz de conta. Assim, a gente nunca viu, né? Isso nunca acontece. Mas o processo de participação tem que ser um processo de participação efetiva, né? E as decisões têm que contemplar uma análise com os resultados desse processo de participação da sociedade civil. É o que se espera. Enfim, em relação às audiências, por exemplo, aqui a título de exemplo, né, em relação à audiência pública para discussão de edital, então a equipe vai verificar se essa audiência pública foi convocada com antecedência, houve antecedência na publicação do edital, né, houve a divulgação do material que vai ser objeto da consulta pública, né? A audiência pública vai ser presencial, vai ser à distância, qual a maneira de eu alcançar melhor o público que precisa participar, né, o público atingido. Então, está lá bem detalhado no procedimento, tá bom? Outro exemplo, em relação às audiências públicas para emissão de licença, né? Houve uma exposição, na audiência pública, vão fazer a exposição do estudo de impacto ambiental, o conteúdo vai ser discutido, teve antecedência na convocação, o local é acessível. Se eu atinjo mais de uma comunidade ou um local, eu tenho audiência em todos esses locais para possibilitar a participação, né? Eu tenho uma análise formal quanto aos pontos discutidos, né? O que eu comentei, né? Eu só vou lá, audiência pública, né? Tibelo reclama, Pedro Jorge reclama, Morini reclama, uma falação, uma briga. Obrigado, cumprido o papel da audiência pública, vamos em frente, né? Então, é preciso que tenha uma análise formal, né, quanto a esses pontos que foram objeto de discussão nas audiências. Lá também tem critérios para a realização das consultas livres, né, com a indicação de que exista elaboração conjunta, né, com a participação das comunidades, né, tradicionais aí dos protocolos de consulta, né, e dos impactados. É importante também estar lá no procedimento que se observe, né, na disponibilização desses documentos uma linguagem simples e acessível. Os tribunais já estão, né, mais recentemente muito com essa preocupação, né, dos nossos. Não adianta eu fazer um relatório técnico que a sociedade não entenda, né? Então, esse material que vai ser compartilhado e disponibilizado para a participação popular precisa ser um material acessível, né? Uma linguagem simples, né, que possa ser discutido, né? No tecnicismo não vai funcionar, né? E lá também algumas outras recomendações aqui que eu deixei registrado em relação ao mapeamento de grupos interessados, realização de reunião prévia, disponibilização prévia e integral dos documentos, né? Não dá para ter participação se não tiver acesso a documentos, né? Enfim, também tentando despertar o interesse e a atenção de vocês, trouxe aqui um resuminho do que está lá no nosso procedimento de participação popular.
Ainda temos 2 procedimentos em elaboração. Esse procedimento de avaliação aí, aquela fase de avaliação de viabilidade técnica, que já é a segunda fase, esse procedimento está quase pronto, né? Está quase pronto. Logo, logo está disponível aí em consulta pública para vocês poderem opinar e encaminhar dúvidas e críticas e sugestões. E também tem o procedimento do licenciamento ambiental, que a gente, né, já está bem no comecinho, né? Está bem no comecinho, mas já tá em elaboração pelo grupo. Tá? Eu falei aqui, né? Eu falei aqui só o objetivo e os procedimentos em si, tá bom? Mas se você for acessar o material, você vai ver que assim como é padrão, né, nos procedimentos de auditoria do IBRAOP, lá também estão relacionados equipamentos e instrumentos necessários para a realização da auditoria e, principalmente, os possíveis achados de auditoria. Então, também para facilitar o trabalho do auditor, além de estar todos os itens lá, né, que você pode levar, agora falando com os auditores, tá? Além de estar aquela itemização toda lá que a gente viu, tá prontinha para ser levado para as matrizes de planejamento, eu já tenho lá indicado no procedimento também os possíveis achados para eu levar para a matriz de planejamento, tá bom? Bom, e daqui para frente, né, a nossa proposta do grupo, enquanto grupo, é defender, como estamos aqui hoje, defendendo, e nesse evento, a importância, né, dessa temática, de trabalhar nessas etapas anteriores, né, que não são o padrão, o modus operandi aí da maioria dos tribunais, né, na difusão da necessidade dessa atuação, tá, desse tema. Fomentar a participação popular na elaboração, então é contar com vocês, né. A participação popular foi um trocadilho aqui com a participação popular que eu falei no procedimento. A participação popular, para nós, né, são vocês interessados, e auditores, e sociedade civil, eventualmente, que tenham interesse nesses assuntos, em participar, né, na elaboração, mais importante ainda, no encaminhamento de sugestões quando das consultas públicas, né? Então, a gente faz um trabalho, aí, principalmente com a Amanda, né, de fazer uma consulta pública forçada, né? Anota o nome e o e-mail de todo mundo aí, que a gente, na hora da consulta pública, fulano, por favor, né, dá a sua contribuição aí na consulta pública, né? Então, a gente faz essa consulta pública ativa, mas também conta com a participação de vocês aí nas nossas consultas públicas, quando os procedimentos forem disponibilizados, tá? Isso, a Janaína lá, nossa comunicação, sempre, né, publiciza demais aí, rede social e no site, tá bom? Para vocês participarem. Também estamos pretendendo, né, defender e promover a inclusão, né, desses procedimentos nos planos de controle externo e para isso, né, promover a capacitação dos auditores de controle externo aí na utilização desses procedimentos, para, quem sabe, conseguir, né, num futuro próximo, que os tribunais, todos ou a maioria dos tribunais, possam estar utilizando esses procedimentos nas suas matrizes de planejamento. É o que nós queremos. Aqui um registro de uma parte, pelo menos dos colegas, né, a quem, desde já, em nome do IBRAOP, agradeço. Acho que posso falar em nome também da Transparência Internacional Brasil, tá, que é parceira nesse projeto principal aí. Agradeço muitíssimo a disponibilidade de cada um aí, a participação, né, é muito aprendizado. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, nós vamos estar respondendo aqui ao final das apresentações. É isso aí. Obrigado. Agora, voltando ao modo mediador aqui, né? Tá aí o QR Code para vocês acessarem o celular, tá bom? Para encaminharem as dúvidas.